Nós vamos chamar aqui, Pastor Lucas! Pastor Lucas! Rapaz, tudo bom? Você tá bem, mano? Tá tranquilo? Tô bem, o cabelo tá grande só. A pastora Nilva já pode vir cortar. Que bom. Ela disse para eu não cortar, né? Aí eu tô esperando que ela quer vir aqui para cortar. O cabelo é a coroa da glória? Como é que é o negócio? É, a sabedoria. É que eu falei para ela que ia cortar, ela falou, não, eu quero visitar sua chácara, eu sou cabeleireira, eu quero ir aí cortar seu cabelo. Ah, é mesmo, ela foi cabeleireira, né? Ela sabe fazer isso. Eu falei, vai sair de graça, tá bom, né? Vai sair de graça, né? A Lê está bem? O senhor está bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu nunca perguntei para o senhor tem cachorro ou gato aí na sua casa? Não, gato não, já tivemos gato. Agora só tem 3 cachorros. 2 Dachshund e um maiorzinho, assim. Ah, legal. Um amarelo, assim, bem amarelo, parece um carro. A Lê está bem? Está tranquilo? Tá bem, tá sempre aí. Amém. Deixa eu cair fora aqui. Cuida de tudo. Pedir uma oração para o senhor, mano. Amém. Obrigado, Senhor, por trazer para nós agora o pastor Lucas, Pai, agora que o Senhor, como o Senhor tem feito nas orações, como o Senhor tem feito nos louvores, na ceia, como o Senhor sempre faz conosco, o Senhor conversa conosco, o Senhor nos inspira, o Senhor nos guia. E agora, Pai, que o Senhor agora esteja com o pastor Lucas, Pai, que a tua mão esteja, pastor Lucas, que o Senhor desça sobre ele agora a tua unção do teu coração. Que as portas do teu coração agora abrem, Senhor, e o Senhor venha a levar para o pastor Lucas os teus ensinamentos, os seus sentimentos, para cada um de nós ao redor do mundo. E o Senhor sabe, a pessoa ao redor do mundo que vai ouvir esse vídeo no futuro vai ser bom para ele. Amém. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, então, e guia as palavras aqui saindo da boca do pastor Lucas, que são as suas palavras, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado por ter nos criado para esse tempo como este, Senhor. Vamos ver grandes coisas, grandes coisas, Pai do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Amém, amém e amém. Amém. Só tem aí 35 minutos, 40 por aí. Tá bom. Tudo bem, graças a Deus. A paz, Senhor Jesus, irmãos, para todos, né? Eu tô vendo aqui a lista, né, dos irmãos, né? Alguns irmãos bem conhecidos, e nós fizemos uma live no canal Além da Nuvem, né? Aí veio alguns irmãos, né, lá do canal participar da nossa igreja, foi uma benção, né? Falei da panorama do Apocalipse. Uma visão que eles não tinham, né, do Apocalipse, que não é nem pré, nem pós, nem mid tribulacionista. E alguns irmãos gostaram e vieram. Veio a irmã Lucy, veio... A irmã Irondiz já tinha vindo, né? Não foi dessa vez. E veio o irmão Emanuel, né? E tem mais alguns irmãos aí novos participando conosco, né? E eu estou convidando também aqui, fiz o convite, mas tem gente que também está trabalhando, né? Mesmo no domingo, mesmo no sábado ainda está trabalhando, aí não pode participar da live. Então, nós fizemos na live passada um panorama da obra de Deus, desde o início até o final, né? E sempre nós estivemos tratando sempre aqui da palavra em relação ao coração, porque é o nosso coração que faz toda a diferença para estar preparado para a volta de Jesus. Então eu estava vendo a playlist que o pastor João fez e uma que eu tenho, eu fiz no Telegram vídeos, né? Preparando para as bodas, vídeo no princípio e no fim, que é o curso que eu dei, vídeos das lives das 18 e 21 horas que eu comecei a cuidar agora, por causa que o pastor Johnny estava no hospital. E tem outros vídeos lá, vídeo do curso Guerra Celestial. Então, vocês procurem no Telegram vídeos com esses nomes, né? E entra lá, porque aqui, às vezes, dá strike e a gente fala coisas que não pode falar e lá não dá. Lá eu divido o vídeo no meio e parte 1, parte 2 e coloco tudo lá. Eu coloco uma resolução mais baixa, né? No YouTube eu coloco uma resolução melhor, a imagem fica melhor, mas dá para assistir também, muito bom. E, além do que, tem bastante vídeos no canal do Pastor João e no meu canal também. Então, pessoas que assistem no canal do Pastor João, tem pessoas que assistem no meu canal.
né? Então tá bom. Eu quero que a obra de Deus cresça por Deus, não por mim, né? Eu fui lá no canal Além da Nuvem, né? Então, se for da vontade de Deus que multiplique, mais pessoas assistam e venham para ter comunhão conosco, que seja feita a vontade de Deus, né? É Ele que faz a nossa exaltação, né? Quando José foi exaltado, José não precisou se promover, né? Foi Deus que levantou ele. Então, eu espero sempre que Deus faça e que a gente não faça pela gente mesmo, né? Então, irmãos, eu estava meditando esses dias e aprendi algumas coisas. E sempre assim que eu tento ensinar é aquilo que eu mesmo estou vivendo, né? As minhas próprias lutas pessoais sobre as questões do coração, como ganhar confiança, fé, comunhão, tudo que foi ensinado lá, até um título lá na playlist do Pastor João e na playlist do canal Tempo do Fim, né? Lá no Pastor João tá pregações do Pastor Lucas, na minha parece que é Andando com Jesus, ou tem um outro nome lá, mas está lá, as pregações. Então, vocês procurem aproveitar bastante esses ensinamentos e pôr em prática, né? Porque são ensinos bem práticos, não tem assim nada teórico, só bem prático. Então, hoje nós vamos aprender mais 3 coisas práticas para crescer na presença de Deus. Por quê? Tem pessoas que têm uma facilidade maior de se render a Deus, né? É, elas foram bem machucadas, bem sofridas, né? Aí, quando elas chegam na presença de Deus, elas não têm nenhum impedimento, nenhum orgulho, nada. Por isso que Jesus falava que os publicanos, as prostitutas, os pecadores entram no reino do céu mais do que aqueles que são fariseus. Então, a gente tem que se despedir de qualquer farisaísmo. O farisaísmo era uma escola de sabedoria, de conhecimento, mas eles tinham muito orgulho e eles tinham muita coisa que Deus não aprovava, porque eram estudos místicos, né, onde eles se achavam os poderosos da sabedoria judaica. Então, quando veio o Messias, os escribas e os fariseus não reconheceram, porque tinha a parte do coração que eles não tinham desenvolvido, né? Então, nós procuramos desenvolver a parte do coração, porque é melhor que Deus trabalhe e molde o nosso coração agora do que deixar por final. Porque se deixar no final, o que vai acontecer? Aflição, angústia para quebrar o coração. Então, é melhor você quebrar ele agora, né? Se pôr na presença de Deus, deixar o Senhor trabalhar para ele mudar. Eu sempre orei e sempre busquei que Deus mudasse o meu coração. Nunca achei que tinha um coração suficiente para estar servindo a Deus ou para estar conforme Deus quer. Então, eu sempre continuo clamando e buscando, né? E o Senhor fala para mim, confia, confia. Então, eu tenho que confiar. Às vezes eu falo, Senhor, eu não estou satisfeito, eu estou preocupado, né? Eu tenho muita fraqueza, muita coisa que eu queria tirar limpo, tirar fora. Então, o Senhor tem dado assim para mim paciência até comigo mesmo, para eu poder esperar que Deus mude as coisas. E eu já ensinei aqui que uma coisa que eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi foi do irmão Josué, que já está com o Senhor, que eu queria me santificar e ele falava: não force a santificação, você não consegue. Vai ser que nem uma mola, vai forçar e depois vai voltar. Então se renda. Eu ensinei a se render. Aí esses dias eu estava perguntando para o Senhor: Senhor, tem mais alguma lição que eu possa aprender sobre a santificação? Aí o Senhor me mostrou que a gente tem que mudar o foco. Eu não posso ficar olhando para minha carne. Se eu ficar olhando para minha carne, eu fico vendo meus pecados, minhas fraquezas, então vou olhar para Jesus. O que vai me santificar é eu focar em Jesus. Então, eu já aprendi 2 coisas. E a outra coisa que eu aprendi de ontem para hoje, essa semana, ensinar para vocês aqui, que o Senhor falou para mim no meu coração, é que a palavra de Deus é em mim muito intuitiva, né? Não é que nem o profeta João Batista que ouve a voz, assim, né? Eu queria ouvir a voz, né? Parece que a irmã Núria também ouve a voz de Deus. Eu queria, assim, teve umas vezes que parece que tinha uma voz ali, né? Mas é mais intuitivo dentro do meu coração. Então, aí o Senhor falou assim, nova criatura. Então, eu entendi o que quer dizer essa. Porque, assim, os segredos da palavra, os segredos que abrem a dimensão espiritual, ela está escondida, às vezes, numa palavra.
Se você bate e passa o texto corrido, você não percebe, você não mastiga, não rumina, né? Porque a ovelha rumina a comida. O boi também, né? Os animais que ruminam. Então, eles são considerados puros para Deus. Então, se você ruminar a palavra, você descobre que tem um conteúdo. E tem várias coisas que dá para você aprender. Por exemplo, o que é nova criatura? Ah, eu sou nova criatura. Se eu falar só assim, não tem efeito, né? Não faz você entender o que é nova criatura. Então, veja só, vamos lá. Vamos quebrar essa palavra, né? Que nem caixa preta de avião, né? Tá tudo selado lá, só quando cai o avião que a pessoa descobre que estava lá, né? Não, vamos quebrar isso aqui, vamos abrir. O que é nova criatura? Então, a fé que nós cremos em Deus deu a porta para a gente entrar na porta estreita e o caminho apertado, certo? Então, nós já fizemos isso, porque nós cremos. O caminho apertado é a renúncia do velho homem. Não é eu falar a minha cruz. O que é a minha cruz? A minha esposa, meu marido? Não. É a renúncia do velho homem, entendeu? Não adianta pôr culpa no outro, não. É você que tem que mudar. Então, renúncia do velho homem. Então, renúncia do velho homem, todo dia, você não vai fazer o que você quer. Você pergunta para Deus de manhã cedo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse dia? E isso eu aprendi há pouco tempo, né? Eu achava assim, que eu tendo boas ideias para Deus, eu ia fazendo tudo que estava certo. Eu fiz muita coisa assim, mas depois eu aprendi com o pastor João mesmo, né? Não fazer coisas para Deus, perguntar para Deus o que ele quer que eu faça, né? Vai que de repente o Senhor mostra assim, ó, vai lá no hospital agora, tem alguém que o recolher e precisa receber a palavra, entendeu? Ou então vai lá na rua tal, tem um mendigo lá para você dar um cobertor para ele, entendeu? Então tem que estar assim, ó, atento para fazer aquela coisa daquele dia, naquela hora, na hora que Deus manda. Então, isso já é a entrada do reino de ser nova criatura, certo? Aí a nova criatura ela se rende, a nova criatura ela não foca nela mesma, porque ela fica se julgando, né? Gente, não adianta a gente se julgar, vai dar tudo errado. A gente já se julga e julga os outros. Quando a gente se julga, a gente julga os outros. Então esquece qualquer julgamento, confia no Senhor, seja mais como uma criança. Criança não fica fazendo cálculo de quem é mais alto, quem é mais baixo, né? Quem é melhor, quem é pior. Mais puro, vai para frente. E procura amar, né? Quando a gente é criança, a gente não vê maldade em nada, né? Nem ninguém, a gente não faz distinção de pessoa, né? Hoje em dia tem criança sendo ensinado coisas erradas, mas mais ou menos assim, quando uma criança nasce, que a pessoa não ensina coisa errada, a criança ela tem inocência, tem pureza, então ela trata todo mundo bem, ela dá bom dia, ela quer conversar com todo mundo, né? Então ela não vê maldade. Então é isso que a gente tem que ser como criança. Aí o que vem depois? Depois que você tem um comportamento assim, né? Você dá crédito para as pessoas. Você só fica atento se a pessoa te mentir ou falar uma coisa e não cumprir, né? Mas não vai entrando assim no primeira vez que você vê uma pessoa já suspeitando, que isso mostra que você tem os olhos contaminados, né? Que tem aquela parábola da visão, né? Se os seus olhos for bom, né? Vai ter boas coisas para você. Se os teus olhos for mal, grande as trevas que há em você. Então, procurar ter olhos bons. Aí, se você dá crédito para as pessoas, né? Eu costumo dizer, se a pessoa falar para mim, eu sou Superman, eu falo, oh, que legal, vamos voar junto? Se ele não conseguir me levar para voar, é que eu vou ficar decepcionado com ele, entendeu? Mas eu acredito. É melhor você fazer isso do que você começar a suspeitar de todo mundo pela primeira vez. Na Constituição dos Estados Unidos fala que todo homem é inocente até que prove o contrário. Aqui no Brasil, não é o contrário. Todo homem é culpado até que prove o inocente, né? Todo mundo começa com uma calúnia e depois a pessoa tem que comprar um advogado para tirar aquela calúnia, né? Já muitas pessoas foram destruídas a sua vida por causa do quê? Reportagens de calúnias, difamações e assim por diante. Então, a gente tem que procurar ter olhos bons para olhar as coisas boas, né? Isso também faz parte da nova criatura. E a nova criatura, ela vai pegar
tudo novo. Foi isso que Deus me falou, tudo novo. Então, a gente tem que pedir agora uma coisa assim interessante, pedir o fogo para queimar o que é velho, entendeu? Então eu comecei a orar e pedir, Senhor, queima o que é velho, porque eu não consigo queimar. Você não consegue, você não consegue matar a sua carne. A coisa mais próxima que você consegue fazer para matar a sua carne e viver um novo homem é jejum e oração. Ele é a Bíblia também, né? Porque a Bíblia tem o conteúdo da palavra. Mas para matar mesmo, assim, matar, é jejum e oração. É a coisa mais próxima, né? Se você ficar 1 hora de joelho, é 1 hora de jejum. 2 horas de joelho, 2 horas de jejum. 3 horas de joelho, 3 horas de jejum, né? Se você ficar 24 horas de jejum, você tem que usar o tempo para orar. Aí você faz o quê? Você vai trabalhar ou fazer as coisas, porque você está de jejum, mas a coisa está acontecendo, o seu dia a dia está acontecendo, né? Mas você fica em comunhão, ligado com Deus, meditando na palavra, lembrando de versículos, ou põe um louvor, né? No fone de ouvido, fica trabalhando, fazendo as coisas. Então isso ajuda bastante. Mas aí o que acontece? Para Deus matar a sua carne, é Ele que faz, entendeu? Fora disso, fora dessas duas coisas, jejum e oração, você não consegue pegar a santidade e fazer ela subir. Pelo menos eu já tentei. Se alguém conseguiu, explica para mim como foi, tá bom? Eu estou disposto a aprender de qualquer pessoa. Então, o que eu pensei? Né, que a nova criatura ela tem que pedir para Deus, né, como Deus falou no meu coração, queimar as coisas velhas. O fogo do Espírito tem que queimar as coisas velhas. Você acredita que eu estava hoje de manhã orando, com as mãos para o céu, falando, Senhor, queima as coisas velhas. Eu comecei a sentir um fogo lá aqui dentro dos rins, assim, como se fosse uma labareda penetrando lá dentro dos rins. Que engraçado, olha só. Você pode ter o fogo de Deus mais intenso do universo, vamos falar assim. Para você é natural. Quando você vai orar por uma pessoa endemoniada ou enferma, é que ela se arrepia. Que hoje aconteceu, eu fui comprar esse carro, trocar esse carro que bateu, né? Bateu o carro e eu peguei outro carro novo. Lá no concessionário, eu evangelizei. Ele é até o irmão, né? Mas eu comecei a falar da palavra de Deus lá e eu orei por ele. Eu senti um arrepio naquela hora, mas ele falou que estava sentindo um fogo, um arrepio. E para mim era natural, né? Então, quanto mais intenso for a sua presença de Deus em você, você vai ficar tranquilo, natural. Uma vez, o Senhor me mostrou o lago de fogo. Eu perguntei para Deus, se um santo de Deus mergulhar no lago de fogo. Aí Deus mostrou, mergulha. Aí no sonho eu vi eu mergulhando. Não acontecia nada. Porque lá em Isaías 33 fala que nós vamos viver em meio às labaredas eternas. Então, nós vamos viver na presença de Deus, que é fogo. E esse corpo, essa matéria, vai ser transformada. Já já a gente volta a falar desse assunto. Então, veja só. Então, o que acontece? O fogo, ele queima o mal, ele queima o pecado, ele angustia o pecado, ele angustia o mal. Foi isso que Deus mostrou. Entendeu? Então, a gente não precisa ter medo de nada. A irmã Liana está mandando uma pergunta aí. Espera aí, alguém lê aí que eu... Pastor João, aqui meu celular tá com a tela queimada. Não consigo ler a pergunta da irmã Liana aí. Bom, aí o que acontece? Olha, os místicos acham que a carne é mal e só o espírito é bom. Então eles que querem se separar da carne. Só que Jesus morreu e ressuscitou no corpo que ele tinha. Ele não foi para outro corpo. Então, peraí, hoje falou para mim, panela velha, né? Velho homem, isso. Ai, não era pergunta não, era um comentário. Agora que saiu no computador aqui, dá um atrasinho aí, dá um atraso. Então, veja só, preste atenção à doutrina do evangelho correta, como Jesus vive. Porque o que Jesus passou é o que a igreja, a noiva, vai passar. Ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias pregando. Então, todos que morreram ressuscitavam vão ficar 40 dias pregando depois da ressurreição. É a mesma coisa. Então, veja só, Jesus morreu, ressuscitou. Ele ressuscitou em outro corpo? Ele foi para outro corpo? Não, ele ressuscitou no mesmo corpo, só que ele tinha o poder de mudar a forma dele.
Ele podia, porque o corpo, ele já dominava totalmente as células do corpo, né? Eu não domino as células do corpo, eu não posso falar assim, enfermidade sai, as enfermidades saem. Mas no corpo glorificado, a gente vai dominar todas as células do corpo, tudo é um corpo espiritual e depois vai ser um corpo glorificado. Então, ele não queria aparecer para Maria Madalena logo depois do jeito que ele era. Ele apareceu disfarçado. Aí a Maria Madalena estava chorando, né? Oh, onde está o meu Senhor? Aí ela virou e viu uma pessoa assim, estava coberto, né? Aí ele pensou que era o cara que cuidava do jardim, né? Que lá era um jardim que foram colocado ele, tipo um hortelão que chama, hortelão é a pessoa que cuida da horta, né? Aí eu falei assim, mas Senhor, se foi você que guardou o corpo, me mostra. Aí Jesus fala, não, ele não está mais aqui, né? Já ressuscitou. Não, acho que ele mesmo falou, sou eu, né? Foi eu. O outro foi o anjo, foi o anjo, né? Falou, não, já ressuscitou. Então, depois, ela foi tocar nele. Ela falou assim, não toque em mim que ainda não subiu o meu pai. Ele foi até o céu, levou as primícias lá e voltou para dar um testemunho de 40 dias para depois ser levado na presença dos apóstolos. Você entendeu? Então ele apresentou as primícias lá, então ele não podia ser tocado naquele momento, até levar as primícias para o pai. Ele levou as primícias para o pai, né? Porque ali ele já não tinha mais limite. Ele não tinha mais limite, como ele estava com um limite na Terra, né? Ele não tinha que andar, ele não teve que viajar 4 dias para encontrar Lázaro. Não, agora é o corpo glorificado. Então, o que aconteceu? Ali, ele já estava na plenitude da glória dele, né? É claro, quando ele subiu, se assentou no trono, né? Várias e várias coisas foram acontecendo lá no céu também, que está escrito lá em Apocalipse. Mas então, aí o que acontece? Para a gente entender, né? O mesmo corpo de Jesus foi glorificado. O mesmo corpo. Então, esse nosso corpo vai ser glorificado. Então, não fique achando que a sua matéria é má e o seu espírito é bom, porque isso é coisa de gnóstico. Entendeu? Isso é coisa de gnóstico. O pecado atuou na matéria e Deus tira o pecado e restaura a criação dele, porque ele criou os céus e a terra, né? A matéria, o espírito e a matéria. E ele vai integrar tudo num só. Entendeu? Então é esse corpo aqui, que é um vaso de barro, que vai ser transformado num vaso de ouro, por exemplo, né? Então, é essa transformação que vai acontecer, não é uma mudança, a gente não vai para um outro corpo, senão daqui a pouco a gente está pregando o quê? Reencarnação, entendeu? Há um perigo aí. Então, a natureza que está caída, Paulo fala que ela espera a manifestação da glória dos filhos de Deus. Os filhos de Deus glorificados vai levar a natureza para a glorificação também. Então, toda a criação, como é no céu, sim será na terra, será glorificada. Então, essa é a verdadeira doutrina do Evangelho, né? E a outra coisa, a gente não vai para o céu é que vem para nós, entende? Nós vamos ser arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, as pessoas vão aparecer diante do trono, conforme lá, mas depois vem tudo para a terra. Por isso que Jesus vem em cavalos brancos. E depois que ele se estabelecer aqui na terra, no milênio, vai ser transformado a terra e novo céu depois do milênio. Por quê? Porque Jesus vai ter que reinar 1000 anos, porque aos 1000 anos, de 6.000 anos, ficou faltando um dia para descanso. Então são 1000 anos de descanso que o povo não cumpriu. Por isso que tem um milênio, porque é para cumprir o descanso. E aí, lá no final do milênio, Satanás levanta, tenta juntar um povo contra os santos, desce fogo do céu, e ali o que acontece? O céu e a terra somem depois desse evento, né? Destrói Satanás, destrói o diabo, tudo. O céu e a terra somem e nós vamos para a presença do Pai, do trono do Pai. Aí aqueles, né, que morreram e não ressuscitaram até aquele momento vão ressuscitar. O mar vai dar seus mortos, todos os mortos que tiver em qualquer lugar da terra, do mundo, né, vai ressuscitar, aparece diante do trono, ali abertos os livros, né, o livro do Cordeiro já está aberto, porque nós já fomos julgados.
mas é o livro da vida, né? E ali vai conhecer as obras das pessoas e quem vai para a eternidade ou quem vai para o lado de fogo. E depois, novo céu, nova terra. E tudo a natureza, tudo, o universo inteiro, tudo que você olha para cima do céu na sua cabeça, vai ser mudado, ser glorificado. Então, não é a minha filha fala assim: ai, Senhor, tá tão difícil agora que esses bebês reborn, agora o povo tá ficando maluco. Aí fala assim: ah, eu quero ir embora. Eu falei: não, filha, não é nós vamos embora. É os ímpios que tem que sair, porque o planeta foi dado para nós, né? A terra, Deus deu aos filhos dos homens, e o céu, né, é do Senhor. Deu aos anjos e a terra aos filhos dos homens. Então venha o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Entendeu? Então a terra vai ser transformada, vai acontecer uma destruição agora, uma purificação pelo fogo, depois vai ser transformada. Então é os ímpios que vão ser tirados, entendeu? Agora nós vamos ser arrebatados, encontrar com Jesus nos ares por causa da tribulação, por causa da angústia, por causa da ameaça do anticristo. Aí Deus tira, né? Dá aquele livramento, aquele harpazo, né? Que fala que tem essa palavra que está no grego, que é a retirada súbita, ela está em dois lugares, né? Em Tessalonicenses e lá no Apocalipse, né? Na parte do filho varão. O filho varão eu já expliquei, né? Que faz parte dos 144 mil, né? Que vão receber a unção no espírito e na carne, eles vão estar no céu e na terra ao mesmo tempo para fazer a obra de Deus. E todos nós que formos fiéis, quando abrir a nossa visão espiritual, por isso que fala, não abrir e fechar de olhos, também já expliquei, né? Que Deus vai abrir a visão espiritual, depois vai fechar o material, para nós viver na eternidade só no espírito, né? Que a gente fala assim, viver no espírito, mas o nosso corpo já está transformado, né? Um corpo espiritual. Então, veja só. Então, esses são os passos que Deus vai fazer. A gente não vai conseguir fazer isso. Eu não posso ir agora para o mundo espiritual e ficar lá. Tem gente que tem EQM, né? Vai lá, morre, o espírito sai fora do corpo, a pessoa quer ficar, quer ficar. Acho que até a pastora Nilva também queria ficar também. Né? Não consegue ficar lá. Porque a pessoa tem uma missão aqui. Só quando morre mesmo, que é o último dia dela, aí pronto. Mas aí ela vai retornar. Ela vai retornar com o quê? O corpo glorificado, quando ressuscitar. Tocada a última trombeta, ressuscita os mortos. Os mortos vão ressuscitar. E nós vamos ser transformados no arrebatamento. Entendeu? Só que os 144 mil são transformados antes. Por quê? Porque muito é dado, muito é exigido. Vai ter uma transformação antes, para eles poderem trabalhar e cuidar da noiva, preparar a noiva para o arrebatamento. Entendeu? E depois da grande tribulação, o que acontece? Qualquer pessoa que morrer na grande tribulação fiel já vai subindo. Já vai subindo. Entendeu? Não vai se perder. Por isso que na grande tribulação diz assim, ser fiel até a morte. Até a morte de quem? Da pessoa. Entendeu? Ser fiel até a morte, né? Aquele que perseverar até o fim. Por que fala assim, ser fiel até a morte, perseverar até o fim? Porque tem pessoas que vai morrer na grande tribulação, se ela for fiel, vai salvando. Não vai se perder. Porque houve um arrebatamento, a pessoa ficou, vamos supor. Deus preparou a igreja, está todo mundo aí, muita gente dormindo, né? Aí ocorre arrebatamento. Aí fica apavorado. Olha, a igreja foi arrebatada, aí eles ficam apavorados. Aí o Senhor fala assim, ser fiel até a morte. Quer dizer, você vai ficar fiel, enfrenta o anticristo, a besta, na hora que te matarem, você está salvo. Ou então ser fiel até o fim. O que é até o fim? É que a pessoa não vai morrer e vai ver Jesus voltar em cavalo branco. E ali ela vai ser transformada também. Entendeu? Porque é diferente, ó. A vinda de Jesus da parousia. Parousia é um estado, quando o rei estava presente no local, as coisas mudavam em função do rei. Então, quando Jesus vier, tudo está mudando em função do rei. Então, os mortos já começam a viver. Os mortos já começam a ressuscitar. É um estágio prolongado até se estabelecer o milênio.
Entendeu? É por isso que vai falando assim, ó, não fique com medo. Quem for partir com o Senhor, ore para seus parentes, familiares, se acontecer qualquer outra doencinha, né? Que eles partam com Jesus, eles já estão salvos. Se você for arrebatado, ser fiel, vai estar salvo, né? Quem não for arrebatado, mas ficar aqui na grande tribulação porque precisa de uma purificação maior e ser fiel, vai estar salvo. Entende? É muito seguro, é muita segurança. Se for por um lado, vai estar salvo, se for pelo outro, vai estar salvo. Entendeu? É isso que você tem que ter confiança no amor de Deus. Né? Quem é que escapa das mãos de Deus? Ninguém. Mas a pessoa desobedece. Quando a pessoa desobedece, ela perde os eventos que Deus tem. Quais são os eventos que Deus tem agora para nós? Né? Transformação do filho varão, né? E o arrebatamento, a derramada do Espírito Santo, né? Transformação do filho varão, derramado do Espírito Santo, arrebatamento. E nisso vai cumprir aquelas festas, né? Vai ter a festa do novo Pentecostes, né? A festa das trombetas, né? A festa do dia do perdão e o tabernáculo. E o tabernáculo é quando você já está junto com Jesus e aí entra para o milênio. O tabernáculo dura 1000 anos, né? Entendeu? Já entra para o milênio. Já é convivência com Jesus. Tabernáculo já é convivência com Jesus. No dia do perdão, né? Já ocorre a mudança em você. Eu tive um sonho que todo mundo vomitava a serpente, aquela serpente lá do Éden. Todo mundo vomitava. Na hora que vomitava, tinha que esmagar ela, pisar com o pé nela. E tinha gente falando, não, essa é a minha natureza, eu engolia de volta e pronto. Mas não tem mais jeito. Se está voltando para trás, não tem mais jeito. Então, ó, rejeitar o velho homem. E agora, quem está rejeitando o velho homem agora, fica mais fácil. Né? É que nem um aluno começa a estudar para a prova, né? Quando o professor fala, começa a estudar para a prova, vai ser difícil. Aí você começa a estudar. Aquele aluno que deixa para estudar no último dia, o que acontece? Ou ele fica para segunda época, vai ficar de recuperação, né? Que é a recuperação, o que é? A grande tribulação. Porque ele não mortificou a carne dele através do Espírito, não que a gente mortifica, a gente não se mortifica, é o Espírito que mortifica. Então, você se rende, né? Para de focar em você, foca em Jesus e pede para Deus queimar tudo que é velho. Queimar mesmo. Acontece coisas que você vai abandonando, vai queimando, vai tirando, né? E aí você vai ter essa mudança na sua vida. Essa santificação verdadeira, pura, porque o seu coração vai mudando. Você mesmo vai perceber que seu coração está mudando. Coisas que você fazia, você não faz mais. Coisas que você pensava, tinha sentimentos, você não tem mais. Julgamento, murmuração. Né? Então, tem gente que pensa assim, eu não peco, eu não me prostituo, eu não sou viciado em álcool, eu não roubo, eu não mato. Não, não é só isso. Murmuração é pecado. E tem gente que murmura todo dia. Falar mal dos outros é pecado. Tem gente que fala mal todo dia. Julgar os outros é pecado, entendeu? Esses pecados grandes, prostituição, roubo, né? Adultério, andar bêbado pelas esquinas, caindo, isso é coisa que todo mundo vê. São, vamos dizer assim, grandes pecados, né? Mas se você peca algum deles, você tem que pedir perdão, é só isso. E Deus perdoa. E pecado confessado é pecado pago. Pecado arrependido, pecado confessado é pecado pago. Se você ficar lembrando, é você que não está se perdoando. E Jesus não lembra pecado velho. Entende? Ele não lembra, você já confessou. Pronto, para de se esculpar. É o inimigo também, né? Porque Jesus, ele é coerente com a palavra dele. Olha, eu morri pelos seus pecados. Se eu apaguei, se eu perdoei, eu perdoei. Eu não vou lembrar. O que você está falando? Hã? Ai, Senhor, aquele pecado. Mas você já pediu perdão, eu já te perdoei. Ai, Senhor, aquele pecado. Aí você, entendeu? Jesus, ele apagou, apagou. Não tem duas palavras. Jesus não tem duas palavras. Entendeu? Às vezes é você, né?
Aí, por exemplo, você antes julgava as pessoas. Você não consegue mais fazer juízo nenhum. O seu coração ficou puro, mas ainda você murmura. Aí você pede perdão pela murmuração. Você não vai mais murmurar. Você não consegue mais murmurar. Toda vez que vem, aí sai um louvor, sai uma adoração, sai uma glória a Deus. Aí você vai tirando. Então, assim são as coisas pequenas que ainda tem, a gente tem, né? Todo mundo tem alguma coisa, pequena ou grande, né? Carência, né? Chamar atenção, fazer chantagem emocional, né? Tem várias coisas assim que as pessoas fazem, mas é do velho homem. Então, pede para o fogo do Espírito Santo vir queimar isso aí. E começa agora. Porque quando acender o avivamento, você já vai direto brilhar, né? Porque vai ter avivamento para tirar pessoas do velho homem e botar no novo homem, né? Mas e você que já está no novo homem, você já vai brilhar. Você já vai anunciar o evangelho. Você já vai fazer visita, como eu disse, não ser visitado, entendeu? Você não vai ficar enfermo para os outros virem te curar. Você vai ser enviado para curar outras pessoas. Então fique pronto como soldado para batalhar na guerra. E fique pronto como uma noiva já limpinha, purinha. Já, né, vestes nupciais. Tocou a trombeta, subiu. Entendeu? Então essa é a situação nova que Deus quer para nós. Entendeu? Aí a pessoa, foi, deixa eu ver, hoje é sábado, né? Foi na sexta ou na quarta-feira? Foi na sexta, né? Sexta-feira, eu falei por que tem pastores que caem e pastores que permanecem. Por quê? Porque os que pecam não confessam, vão escondendo da igreja os seus pecados. Não está escrito assim que o justo cairá 7 vezes e não ficará prostrado? Por quê? Porque o justo, quando ele faz alguma coisa que desagrada a Deus, dói no coração dele, ele pede perdão, ele se arrepende, ele não quer mais fazer aquilo. Então, 7 vezes ele cai, 7 vezes ele não ficará prostrado. E os pastores que são interesseiros, né, de dinheiro, de oferta, de riqueza da terra, quando eles pecam, eles se escondem da igreja, ele não confessa para Deus, não se arrepende, aí vai acumulando. Peca a primeira vez, peca a segunda, peca a terceira, peca a quarta, até completar as 7. Aí depois, quando vem a aprovação, por todos aqueles pecados acumulados, ele não suporta. Entendeu? Causa escândalo, ou blasfema, ou murmura, ou sei lá, ou falsifica o ministério, né? Vai se associar com sociedades secretas, né? Como aconteceu aí já, pastores aí se tornando, né? Não vou falar o nome aqui, para não derrubar a live do pastor João. Entendeu? Então, a única associação que a gente tem que ter é com Jesus. Amém? Acabou já? Só aparecer? Não, acabou. Tem que dar o que Deus me colocou no coração, né? Amém, amado, amém. Só tá com fogo também? Você e o pastor Johnson com fogo? Eu estou pedindo para queimar o mal. Tudo para queimar, tudo que é ruim, tudo que é velho. Até a irmã Luana compartilhou aí. Eu pensei que ela estava fazendo uma pergunta. Aqui tem 2 faixas aqui no meu celular que ele está queimando. Ele A está estragando Eliana, a tela. foi a Eliane que falou que Deus É. falou para ela, panela velha, como é que é? Panela velha, deixa eu ver se eu vejo aqui. Joga fora a panela. Panela velha, joga fora, eu não sei lá. Panela velha, homem velho. Panela velha. E Deus falou para queimar. Queimar o que é velho. No meu coração. Amém. Para queimar. Maravilha, amado. Tanto ensinamento para nós, estamos graduando. Amém. Vamos pôr em prática agora, né? Pastor Lucas, o senhor pede uma oração para os irmãos e para a rodada do mundo, por Amém. favor. Ó Senhor Deus, amado Pai, que nós tenhamos o coração devotado a Ti plenamente, com palavras doces de amor, de louvor, de adoração, Senhor. Que nosso coração se enriqueça de grandezas espirituais do Teu reino, Senhor, de todo fruto do Espírito, de toda bondade, de toda misericórdia, de todo amor, de toda humildade. Que nós possamos ser enriquecidos com tudo que é do céu, que é Teu, que é puro, que é santo e agradável. Abençoa os irmãos, Pai, nessa live, tudo que eles têm aprendido, que eles possam pôr em prática. E que o Senhor atue, Senhor, sobre a sua mente, seu coração, transformando, mudando, limpando, tirando,
dando vestes auspiciais para a tua noiva, para ser apresentado santo e irrepreensível. Para todos aqui nessa live, todos ao redor do mundo, todos na igreja, Senhor, os mistérios de Deus, também na minha vida, a vida da minha filha e de todos que nós conhecemos, Senhor, que são os teus filhos, Pai, e aqueles que ainda vão crer, que ainda vão se arrepender, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado. De oração sobre o Senhor. Pai, muito obrigado pelo pastor Lucas e a Lês. Pedimos que o Senhor continue a carregar ele, carregar a Lês, e que eles sejam muito bem abençoados, Senhor, em tudo que eles fizerem. Tudo que eles fizerem, pessoalmente, mentalmente, espiritualmente. E que sim, o Senhor dê a resposta para o pastor Lucas toda vez que ele procurar os seus ensinamentos mais profundos em teu coração. Amém. Agradecemos por o Senhor guiar ele, guiar a Lês, e abençoar ele e seus anjos ao redor da casa dele. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Fica na paz, querido. Excelente semana. Amém. Obrigado.